lá em João capítulo 15, vamos fazer a leitura do texto que está em João capítulo 15, do verso 1 até o verso 8. Evangelho de João capítulo 15, do verso 1 até o verso 8. Jesus é a videira verdadeira. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 15, do verso 1 em diante: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Jesus, aqui na nossa série de estudos, ele diz aqui: eu sou a videira verdadeira. Para as pessoas daquela época é muito fácil de entender, porque lá tinha muita plantação de uva. Mas para o povo de Israel que estava ali, para os discípulos que estavam com ele, ficou mais fixo ainda o tema, porque o povo de Israel era chamado de videira. Em Ezequiel capítulo 15, o povo de Israel era chamado de videira. O que significa isso? Deus chamou esse povo para representá-lo. Deus tirou esse povo do Egito e fez com que esse povo saísse daquela vida de sofrimento e viesse agora para uma nova terra. Mas como a videira, como o povo chamado de Deus, Israel falhou. Então lá em Ezequiel, o profeta no capítulo 15, chama a atenção de Israel dizendo: vocês eram a videira. A palavra do Senhor veio ao profeta o profeta Ezequiel, e disse a Israel: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore de floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para nelas pendurar coisas? E depois de lançada ao fogo como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não for útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso diz o Senhor em Ezequiel 15, verso 6: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar, o meu rosto será contra eles. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus chamou um povo, esse povo de Israel falhou, e Deus lá em Ezequiel diz assim: vocês eram para ser a minha videira, vocês eram para estar ligados em mim e dar muitos frutos, mas vocês falharam em realizar isso. Mas agora chega Jesus e diz assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou aquele que não falha, eu sou aquele que estou ligado no Pai. O meu Pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira. O povo de Deus sempre falhou ao longo do tempo no Antigo Testamento em cumprir o que Deus queria. Deus o salvou, Deus o libertou da escravidão, tirou do Egito, levou para a terra prometida, sustentou o seu povo e disse: essa aqui será a minha videira. Mas no final da história a gente sabe que o povo de Israel também falhou.
todos os homens que foram levantados falharam para ser o seu povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele anuncia aqui que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo para os seus discípulos que estavam com ele e para o povo de Israel: vocês falharam, mas comigo não vai ter falha. Vocês falharam em me representar, mas eu serei a videira verdadeira, que vou fazer com que os planos de Deus aconteçam aqui na terra. Então guarde isso no seu coração: Jesus Cristo é a videira verdadeira. O povo de Deus, ao longo da trajetória bíblica, você começa a perceber, começa a ir bem naquele círculo vicioso, daqui a pouco peca, se afasta do Senhor, e aí tem que restaurar, aí chega os problemas, até se levantar de novo, se arrepender e se levantar outra vez. O povo de Deus é inconstante, o povo de Deus muitas vezes é um povo pecador, é um povo que mesmo sendo liberto por Deus, abençoado por Deus, suprido por Deus, pisa na bola. Mas aqui chegou aquele que se tornou homem e viveu entre nós, o Senhor Jesus. E ele viveu aqui e ele não falhou em cumprir a sua promessa de ser o representante perfeito da humanidade. Olhem para mim, Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Agora eu cheguei aqui nesse texto de João 15 para dizer para vocês que vocês podem confiar em mim. Eu não falho em cumprir o que o meu Pai me chamou para fazer. O meu Pai, Ele é o agricultor, é Ele que diante da videira toda, onde vocês são os ramos, é Ele quem corta, é Ele quem poda, é Ele quem transforma, é Ele que limpa, é Ele que tira galhos inúteis, é Ele que providencia nova vida. E é muito importante entender esse texto, porque ele diz assim, no verso 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olhando para o desenho da videira, daquela árvore de uva, lá na minha cidade tem, aqui eu não sei, mas você tem um sítio lá na minha cidade, que você vai lá e ele te dá uma tesourinha, você vai com a sacolinha e vai naquela madeira velha onde fica pendurado as uvas, e você pega lá a tesourinha e corta, que você escolher a uva, o cacho dela, coloca dentro de uma sacola e leva ela para sua casa. Mas também você vê alguns galhos no meio assim dos ramos que estão já podre, seco, velhinho. Talvez lá no sul também possa compreender mais. Você vê aquilo ali serve para quê? Para ser podado, limpo, tirado, para que dê mais fruto aquele que está ligado na videira. E meus amados, os discípulos aqui, eles entenderam a mensagem. Nós precisamos confiar em Jesus na nossa vida, porque se não estivermos ligados nele, não daremos nenhum fruto. O nosso afastamento de Deus, mesmo sabendo que somos povo dele, nos traz grandes problemas, faz com que a nossa vida não ande para frente. Muitas vezes o povo de Israel estava como eu e você aqui, prestando culto a Deus, e Deus pronunciava através do profeta dizendo assim: vocês cantam com a sua boca, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Nós precisamos entender que Deus, Ele é poderoso para nos transformar, mas temos que estar ligados na videira. O agricultor, que é Deus, vai trabalhar na minha vida e na sua vida se estivermos ligados em Jesus, a videira verdadeira. Sem Ele você não pode fazer nada. Então, meu amado, não caia na tolice de querer ser povo de Deus e ser um povo independente de Jesus. Tem muitos cristãos que estão caminhando sem Jesus. É estranho isso, né? Mas ele está dizendo para os discípulos aqui: o segredo é estar em mim, o segredo é permanecer em mim, o segredo de você dar frutos, da sua vida ser transformada, de eu podar, que não é uma coisa ruim, que é transformar o seu coração, é você estiver em mim. Não é para você ser independente, não é para você ser fora da minha vontade. Fora da minha vontade, você não vai servir para nada, porque você será inútil. Você e eu só somos úteis para o Senhor se estivermos nele, na presença dele, seguindo a ele e dando frutos que o glorificam. Vocês estão entendendo isso, meus amados? A videira verdadeira é Jesus, e nós somos os
ramos. O agricultor, que é o Senhor, quer tirar áreas da sua vida, transformar áreas da sua vida que você está resistente, duro, que está secando a sua vida, que está trazendo afastamento de Deus, que está deixando com que fica visível em você que você não está dando lugar ao Senhor para te transformar. Como você não quer mudança se você não deixa o Senhor podar o agricultor? Como você quer mudança se você continua nos seus pecados, como se fosse outrora, no passado, antes da sua libertação em Cristo, e quer continuar com esse estilo de vida, sabendo que Deus não vai abençoar os seus pecados? E no final de tudo, você chega à conclusão, porque você vai se afastando do Senhor, e você começa a ter dúvidas: será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu sou de Deus? Porque o segredo está que você tem que permanecer nele. É Ele que dá vida, é Ele que é o Espírito e vida, é Ele que é o Senhor que enche o teu coração de santidade. Não pode ser produzido por você. Você não pode querer produzir, independente de Jesus, coisas morais na sua vida. Não vai conseguir. Você não vai conseguir, independente de Jesus, produzir boas obras. Você não vai conseguir, porque você tem que estar ligado nele. E essa mensagem é para a nossa igreja, porque muitas vezes nós somos bons de falar, mas aí fica aquela pergunta: cadê os frutos? Porque a árvore é conhecida pelos frutos. Nossa, o mundo está assim, a nossa igreja está assado, as coisas estão difíceis, o pastor não é bom, a mensagem eu não gostei, as coisas são assim, eu tenho essa personalidade. Sempre tem essa desculpa. Você não entende que você não está buscando nele, em Cristo, tudo que você precisa para ser transformado. Você vai se secando, você vai se desanimando, e você vai se afastando, e daqui a pouco você está pior de quando você era do mundo. Porque no mundo você já estava abandonado. Agora você vem para a igreja e continua com as mesmas coisinhas, com os mesmos pecadinhos de estimação, com as mesmas situações, e você quer que Deus mostre em você: olha, uma planta cheia de frutos, olha, dando fruto. Não vai dar, porque Deus, Ele não passa por cima da sua palavra. Pecado para Deus continua sendo pecado. Como o Serjão pregou quinta-feira para os homens aqui, falou: o que é certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. O que é errado continua sendo errado, mesmo que as pessoas, possam dizer qualquer coisa a respeito disso. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos aqui, e eu estou falando com discípulos nessa noite, que Ele está dizendo assim: se você estiver em mim, o Pai vai podar você. Se você estiver em mim, o Pai vai tirar áreas da sua vida que não são mais necessárias. Se você estiver em mim, o Pai vai arrancar de você coisas que são infrutíferas no meu reino, coisas que estão atrapalhando o seu crescimento espiritual, que estão travando a sua vida, porque você ainda continua, com essas coisas na sua vida e não entrega aos pés de Jesus. Se Ele podar você, Deus, você vai dar mais fruto ainda. Olha que maravilhoso. E Ele diz para os discípulos no verso 3: vocês já estão limpos. Olha que interessante, é isso que a justificação da fé fala para nós. Vocês são santos. Marcelo, eu sou santo. Eu não acho que eu sou santo, mas foi por meio de Jesus Cristo que Ele te justificou diante do Pai. Ele pagou o preço pela sua vida, e quando Ele olha para você, Ele vê você, mas na sua frente Ele vê Cristo. Então Cristo te perdoou. Você é santo por aquilo que Cristo fez por você. Então se comporte como você é conhecido por Deus. Nós já estamos limpos, nós já se arrependemos, entregamos nossa vida para Jesus, e a palavra que Jesus tem nos dado tem nos purificado, tem nos limpado. Então viva como um limpo, não viva como um sujo. Deixa Deus limpar mais ainda você, deixa Deus tirar áreas da sua vida que você sabe que não estão agradando a Deus, que estão trazendo para você problemas, que você pode ficar até chateado comigo, mas você sabe que o primeiro passo você já deu. Você é filho de Deus e continua nas trevas. Por quê? Não tem um motivo. Não precisa viver essa vida. Se você não deixar o Deus Todo-Poderoso trabalhar áreas da sua vida, você vai ficar infrutífero.
Eu não estou falando sobre salvação, eu estou falando que tem gente que passa 15, 20 anos na igreja e não dá nenhum fruto. E eu não estou dizendo de fruto de pessoas para trazer para a igreja, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da imagem e semelhança de Cristo, de alguém olhar e falar, ali verdadeiramente está um discípulo, ali verdadeiramente está um discípulo, em vez de falar, ali tem um crente sem vergonha, safado. Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A vida espiritual, a gente sempre brincava com as crianças lá em São Paulo, uma palavra legal, vocês entregaram a vida para Jesus, é o passo mais importante e agora começa a aventura. A cada dia agora, vocês devem permanecer nele, a cada dia vocês devem andar com ele, a cada dia vocês têm que atentamente ouvir a voz dele e obedecer, a cada dia tem que deixar ele transformar no seu coração, e assim a sua vida será uma aventura. A gente falava para as crianças, cada dia, passinho a passinho, você vai estar na presença dele, e ele vai limpando, e ele vai podando, e ele vai te lavando, assim como todo dia que você toma banho, e eu tomo banho, todo dia nós precisamos ser limpos, todo dia nós precisamos tirar de nós as impurezas, mas não podemos carregar tudo isso com a gente, porque vai fazer mal para nós. Vocês não podem dar fruto, verso 4 diz, a parte B, se vocês não permanecerem em mim. É interessante porque Deus é soberano, mas lembre-se que junto com isso tem a responsabilidade humana. As duas andam juntos, as duas não comprometem uma outra. Então Deus é soberano, te chamou, te salvou, te escolheu pela graça, seja alegre por isso, mas também a responsabilidade humana de você andar na presença dele, permanecer nele, dar lugar para ele tomar o seu coração e não você mais. E isso é muito simples de fazer quando a gente explica no evangelismo. Pegue uma cadeira para mim, Felipe, traz aqui daqui a pouco. Quando a gente faz o evangelismo, a gente chega numa praça e coloca uma cadeira assim para as pessoas e diz, senta aqui, Felipe, por favor, participe aí. Quem está sentado na cadeira? Ele está no controle, ele está no comando. Agora vamos fazer que essa cadeira é o seu coração. Quem está no controle do seu coração? Quem está sentado lá mandando? Sou eu. A pessoa fala, sou eu. Eu quero te convidar hoje a sair do controle da sua vida e deixar a cadeira do seu coração e deixar Jesus sentar aí. Tu quer ou não? Qual foi a reação dele? Qual foi a reação dele ao sentar na cadeira e eu falar, você quer sair do controle da sua vida? Você quer parar de dar conta da sua vida? Você quer que Jesus senta no teu coração e assuma o controle? Qual foi a opção que ele tomou? Rapidamente ele se levantou da cadeira e deixou o controle, porque ele creu. Agora, se fosse ao contrário, e acontece muito isso, porque o ser humano ele resiste à vontade de Deus. O ser humano é um bicho difícil. Ele fala que quer, mas fica sentado no controle da sua vida. Não vai dar fruto. Eu creio em Jesus, fui batizado, tenho carteirinha de membro. Não me julgue, porque eu sou escolhido do Senhor. Mas continua sentado na cadeira, não dá o lugar para o Senhor tomar conta do seu coração. Continua andando na sua natureza humana, que é morte, que só quer saber de morte e não quer entregar ao autor e consumador da sua fé o controle da sua vida, e ele quer gerar vida em você. Você vai ficar aí falando que é evangélico, decorando a Bíblia, citando o versículo bíblico, mas a sua vida não vai ser frutífera, você será inútil até o final. Vocês entenderam essa mensagem? Assim como o Felipe fez aqui, está na hora de você sair do controle do seu coração e permanecer nele e entregar a sua vida a Jesus. Entregar verdadeiramente, porque essa coisa de entregar, mas depois ficar segurando as coisas, você não vai mudar. Jesus ele é paciente, ele é longânimo. Por quê? Para que todos se arrependam. Ele é paciente contigo, continua falando contigo, te abençoando, se sustentando, mas sempre manda a mensagem de amor para você. Eu amo você, saia dessa. Você está auto se prejudicando, você querendo estar no controle da sua vida. Você ainda sabe que eu não vou mudar um palmo na sua vida se você não realmente se entregar totalmente a mim. Quem quer ser podado por Deus? Essa é a pergunta de hoje à noite. A poda é boa. A poda pode parecer que vai tirar algumas áreas assim,
e vai dar um pouquinho de dor, mas Deus corrige aquele que Ele ama. A poda, a gente não gosta que um irmão chegue em nós e fale assim, vamos podar essa área da sua vida, vamos tirar isso, mas se eu tirar isso, será que eu vou viver? Mas se eu tirar isso da minha vida, esse pecado, será que eu vou sobreviver? Eu não estou acostumado com isso. Meu amado, tem uma palavra na Bíblia que aparece na Bíblia toda, ela se chama fé. Fé é o firme fundamento onde os cristãos têm que ficar baseado e sustentado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, como eu e você nesse culto, deve crer que Ele é um Deus galardoador e abençoa os que colocam a fé nele. Então, meus amados, a minha orientação para você: deixa Deus te podar e não Deus te cortar. Preste atenção no texto, porque Jesus diz: eu sou a videira. Meus amados, a religião não vai mudar ninguém. O povo de Israel lá, com todos os seus sacrifícios, com todas as suas coisas, Jesus falou: isso aí para mim não é nada. Vocês foram inúteis em me obedecer. Agora eu, sabendo que o ser humano não dá conta da sua vida, eu mesmo desci do céu e habitei no meio de vocês, cheio de graça e de verdade. Pode confiar em mim, porque eu sou Deus. É esse que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Vocês são ramos, eu escolhi vocês, eu chamei vocês para darem frutos, e não para ficar com áreas da sua vida que são inúteis para mim, que não servem para nada, sendo que eu estou pronto para santificá-lo, estou pronto para transformá-lo. Só que Deus é um Deus muito educado, um Deus muito bom, um Deus calmo. Ele não é entrão igual a gente fala, né? Ele fala assim: filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração hoje, porque senão não vai acontecer nada que você está pensando. Você acha que o problema é externo, o problema é fora. O problema maior e grave é o teu coração. Teu coração precisa confiar em Jesus. Seu coração precisa deixar áreas da sua vida que são inúteis, infrutíferas, entregar aos pés da cruz, onde Jesus pagou alto preço pela sua vida, e deixar que Deus agora possa gerar em você vida através do seu Espírito, para que você possa andar na vontade dEle. Se vocês, no verso 7 de João 15, permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha o sonho, né? Olha o sonho do ser humano. Será que eu pedi tudo para Deus, que Deus vai me dar? Esse texto está dizendo: se você estiver na palavra, e Cristo em você, e a palavra que é Ele em você, você vai saber pedir de acordo com a vontade de Deus. E de acordo com a vontade de Deus, Deus abençoa. A Bíblia diz bem claro: vocês pedem, mas pedem mal. Eu conheço a motivação do coração de vocês. Vocês não recebem porque pedem para os seus prazeres. Vocês não pedem para cumprir a minha vontade. Porque se pedissem para cumprir a minha palavra e a minha vontade, eu daria para vocês tudo o que vocês pedirem. Olha que interessante. Ah, Deus, muda a minha vida. Mudar para quê? Para você, o primeiro passo que você vai fazer quando Deus te prosperar é ir embora daqui, é deixar de ser dependente dEle, é vazar fora do caminho dEle. Você vai continuar sendo infrutífero. Deus pode me curar, Senhor, curar você para você glorificar o meu nome, ou curar você para você ficar bom e ir de novo estragar a sua vida aí nos vícios, na bebida, na loucura da rua. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra em vocês, vocês vão orar de acordo com a minha vontade, e com certeza Deus, né, se for de acordo com a vontade dEle, Ele te abençoa. Nós não temos crise, o ser humano, ele não tem frustração. Se frustração passa pelo seu coração, se lutas passam pelo seu coração, tem áreas da sua vida que precisam ser podadas, áreas da sua vida que precisam de uma limpezinha, e o agricultor, que é o nosso Deus maravilhoso, está pronto para limpar e transformar a área da sua vida que você está sofrendo nessa área, por culpa tua, porque você não entendeu que o Evangelho é cada dia se entregar ao Senhor e permanecer nele. Pare de resistir à graça, para de ser soberbo, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Seja humilde e disse: Senhor, eu sem ti eu não posso fazer nada. É isso que ele diz aqui no texto: sem mim vocês não podem fazer nada. Pare de querer comandar a sua vida, estar no centro dela e agir. Você vai de mal a pior.
Mas se você se arrepender e for alguém que nessa noite quer ser transformado e quer dar frutos ao Senhor, o Senhor fica alegre em transformar a sua vida. Esse é o desejo de Deus, olhar para os seus filhos e dizer: os meus filhos entenderam que eu sou agricultor, que eu estou aqui para limpá-los, para podá-los, para transformá-los. Eu estou aqui para ajudá-los a crescer espiritualmente e mudar áreas da sua vida que eles não vão conseguir sem mim. Só que você precisa fazer essa entrega, você precisa confiar no Senhor. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. É triste você olhar para alguns cristãos e eles são pessoas tristes. Eles são pessoas que estão com áreas da sua vida no seu coração, como a videira, que é aquele ramo todo podre, seco, não consegue frutificar, mas Deus ainda é rico em misericórdia e quer ajudar você. No verso 9 ele diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneça no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Preste atenção nessa frase de Jesus: eu quero que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês estejam em mim. Então por que essa tristeza? Então por que essa angústia? Então por que esse desespero? Por que esse coração angustiado, ruim, duro, pensando em morte em vez de pensar em vida, pensando em desistir em vez de se agarrar na cruz, que é o único e suficiente Senhor e Salvador, e dizer: Deus, daqui para frente eu estarei permanecendo em Ti, não importa as circunstâncias, e essa alegria que o Senhor tem para mim, eu quero que ela seja completa na minha vida. Já foi visitar um cristão, você chega lá: como é que você está, né? Aí você vai pensar que eu vou lá visitar meu amigo, porque ele vai me encorajar, né? Estou passando por uma luta e chega lá: e aí, como é que você está? Queria te ver, né? Quando eu vou na casa de alguns, eu vou: oh, que bênção, glória a Deus, que legal. Mas a maioria, 99%, nossa, ó vida, ó tristeza. Tu não sabe, as coisas estão cada vez pior. Meus amados, a gente por educação, a gente faz silêncio, ora, mas a gente já detectou que se não estiver em Cristo, a alegria vai embora. Para que a alegria sua seja completa, independente das circunstâncias, precisa estar em Cristo e obedecer a sua palavra. Olha o verso 13 aqui, que interessante. No verso 12, ó. João 15, verso 12: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Você ama seu filho? Você ama sua filha? Você ama seu vizinho? Você ama seu parente? Amo sim. Assim como Jesus ama você, você o ama. Se você o ama, você deve explicar para ele a causa do problema. A causa do problema é o pecado. Se você o ama, você deve ser o primeiro a alertá-lo e dizer: olha, eu amo você, e eu preciso que você tome essas atitudes segundo a palavra de Deus, porque você está longe de Deus. Você sabe que o problema do ser humano é ele falar que ama, mas é só da boca para fora. Mas o amor que vem de Cristo nos ajuda a dar fruto. Quando eu amo alguém, eu tenho que compartilhar a ele essa mensagem que me salvou. Eu gosto muito quando a mãe ou a avó crê em Jesus e depois começa a trazer os filhos e começa a trazer os netos para a igreja, porque eles vão poder ter a oportunidade de ouvir a salvação por meio de Jesus. Eu amo quando alguém se converte aqui no bairro e começa a trazer os amigos, começa a trazer os irmãos, começa a incomodar as pessoas. Hoje a gente não vai ficar aqui para assistir o jogo, hoje nós vamos todo mundo para a igreja, porque esse Deus que me salvou, eu também amo vocês e quero que Ele também fale com vocês. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Quantos aqui já foram perdoados pelo Senhor? Quantos aqui mereciam a ira de Deus e foram salvos pela graça? Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Se você ama o outro, você não pode perder a oportunidade de levar o outro a conhecer a Cristo. Ele está difícil, ele não quer vir, então eu vou até ele.
Porque a Bíblia diz, não é venha até a igreja, é ide. Então eu vou cumprir o ide. Ele está longe de Deus, afastado de Deus, mas eu vou lá levar uma palavra para ele, ou no mínimo vou levar alguma coisa, alguém da igreja lá para falar com ele, porque eu amo, Deus me amou, me perdoou e deu a sua vida por mim. No verso 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso eu tenho chamado de amigos. Amigos, preste atenção. Amigos de Deus, nós precisamos dar fruto. E para dar fruto, você precisa deixar que o agricultor, através da videira que é Jesus, o agricultor Deus, através da videira que é Jesus, transformar o seu coração. Assim o fruto vai acontecer. O que nós aprendemos por causa da religião católica que foi grandemente expandida aqui no Brasil? Primeiro você vai fazer as boas obras, depois, se der tempo a tua vida, você pensa em mudá-la. Mas é o contrário. Você precisa primeiro confiar em Jesus para Ele transformar você, e assim você vai dar frutos. Ninguém vai conseguir falar para o outro: vamos fazer boas obras que vão ser salvos. Nem você foi salvo, como você pode convencer alguém a fazer boas obras? Ninguém em sã consciência, no pecado, sem Jesus, consegue fazer boas obras. Mas tem gente das religiões que fazem, eles fazem por uma motivação errada, Deus nem está com eles. Preste atenção aqui no final 16: vocês não me escolheram. Preste atenção, isso aqui é algo importante. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês não escolheram a Deus. Nenhum ser humano, biblicamente dizendo, consegue ir até Deus, porque o pecado faz barreira entre Deus e os homens. Por isso que Deus fez o quê? Foi atrás do homem, por meio de Jesus Cristo. Vocês não escolheram Deus, mas Deus escolheu vocês. Amém? Graças a Deus, né? Nesse mundo onde as pessoas estão morrendo sem Cristo, Deus amou eu e você e veio até nós, e pela sua graça nos elegeu, nos escolheu. Não é maravilhoso demais? Se ficasse até aí, estava bom, Marcelo, mas o texto não fica até aí. O texto fala: eu escolhi vocês, eu elegi vocês, eu desde dos tempos passados eu chamei vocês, mas não é para ficar: somos o povo de Deus. Tem uma sequência aqui: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Para irem e dar frutos. Por que você e eu estamos parados? Porque a nossa agenda da semana é fazer tudo menos se preocupar em trazer vidas para a igreja. Porque você coloca seus afazeres no domingo, ou coloca em dias que eram para você estar conversando com outras pessoas, oferecendo um estudo bíblico acessível, ou tentando trazer um visitante, sendo que você ocupa a sua semana com outras coisas. Você não está na videira, a videira não está em você. Se você não permanecer nele, pode ter certeza que você vai ficar seco, como o povo de Israel. Daqui a pouco você que foi chamado para ser um vaso útil, será inútil, lançado e jogado no fogo. Não serve para mais nada. O povo de Israel achou que na terra eles seriam especiais, mas foram inúteis. A ponto de Deus, através de Ezequiel capítulo 15, dizer para eles assim: vocês que são chamados de videira, vocês são igual a madeira que fica lá segurando a uva. Se tirar de lá, só serve para tacar fogo, não serve para nada, porque vocês estão queimados. O fogo vai só consumir vocês, o meu rosto vai se voltar contra vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra porque vocês foram infiéis. A palavra de Deus é graça, sim, mas também ela é firme, ela é justiça. Deus nos chamou, nos escolheu para ir e dar fruto. Esse fruto, meus amados, além de vidas que vocês vão amar e tentar trazer para Cristo, esse fruto vocês serão chamados os meus discípulos se amarem uns aos outros. Que amor é esse que não luta pelos outros?
Que amor é esse que já decretou que a sua família vai para o inferno e você não tem mais? Eu não vou insistir, porque pode ser que eles ficam incomodados. Sabe, agora eu parei, desisti. Que amor é esse? Mesmo você sendo infiel, mesmo o povo de Israel sendo fiel, a videira verdadeira que Jesus é fiel. E eu creio que ela há de salvar, se Deus assim quiser, a sua família, mesmo com a sua inutilidade, que foi colocado dentro daquela família, não está fazendo nada, você fica queimado, mas Jesus não fica, porque Ele pode ir e usar outra pessoa para alcançar a sua família, e você não terá esse gostinho. É duro isso, é difícil isso, mas para nós seria uma alegria e um privilégio participar do reino de Deus de forma efetiva, e não ser apenas assistente de culto, que só assiste o culto como se fosse uma palestra motivacional. Meus amados, para encerrar aqui com vocês, o mandamento de Jesus aqui é: amem uns aos outros. Um amor que só Jesus teve por você, um amor sacrificial, um amor incondicional. Assim você vai viver orando pelas pessoas, indo até elas, compartilhando, e não decretando o seu coração, né, que está corrompido, dizendo: não tem mais jeito para eles, eu parei. Graças a Deus que a salvação do povo de Deus não ficou na mão de Israel, porque Israel foi infiel. E graças a Deus que a salvação não está nas nossas mãos, porque nós muitas vezes pendemos para sermos infiéis. Graças a Deus que a videira verdadeira tem os seus ramos, tem seu remanescente, e esse povo vai fazer a sua obra, mesmo que você não faça. Está cheio de teólogo aí de internet, está cheio de gente falando o que deve fazer ou não a igreja. Meu amado, a resposta para você que gosta de ser comentarista é: cadê os frutos? Cadê os frutos? Cadê o trabalho dentro da casa, domiciliar, com a família? Cadê os frutos no meio dos parentes? Cadê os frutos que alguém olha para você e diz assim: ali está um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou ao contrário, ali está um ramo infrutífero, que ainda está levando o nome de Deus e ainda está trazendo vergonha para o Evangelho. É muito sério, meus amados, é muito sério servir ao Senhor. Ele nos amou, nos escolheu para ir e dar frutos, e Ele sabe que eu e você somos pecadores, somos infiéis, mas Ele está dizendo assim: o problema de vocês pode ser resolvido agora, através dessa palavra, se vocês deixarem a videira verdadeira dar vida para vocês. Se vocês deixarem Jesus assumir o controle das suas vidas e entregar para Ele, Ele vai transformar áreas da sua vida que você já dá por vencido. Se você continuar resistindo, você já sabe o que vai acontecer. Se você ficar nessa soberba, você sabe que Deus não está contigo. Mas se você ficar na humildade, um coração contrito, quebrantado, e dizer: Deus, eu quero cada vez mais ser transformado. Deus, eu quero cada vez mais ser um ramo produtivo na Tua presença. Deus, tem áreas da minha vida que ainda estão longe de Ti, mas eu quero dar o primeiro passo nessa noite e dizer: Deus, eu me entrego ao Senhor, e vai me mudando, e vai me transformando, e vai tirando de mim tudo aquilo que não presta, porque eu quero ver eu e a minha casa servindo ao Senhor. Que Deus possa sondar o nosso coração. Essa aplicação é para você, nessa noite, não ficar só pensando, mas como aqui nós fizemos essa atividade aqui da cadeira, é para você se levantar do troninho do seu coração e com humildade deixar Jesus sentar lá. E eu apelo para vocês hoje: se reconciliem com Deus hoje, porque amanhã ninguém sabe mais. Eu apelo aqui pela pregação da palavra: se reconciliem com Deus hoje, e entregue-se a Deus. E se você é cristão, não tenha vergonha de diante de Deus dizer: Senhor, áreas da minha vida não estão produzindo frutos, eu estou secando e morrendo nessas áreas, e não foi para isso que o Senhor me chamou. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor toque no meu coração e limpe o meu coração. Essa mensagem é para os discípulos, é para o povo de Deus. Essa mensagem não é para quem quer, é para quem Deus falou nessa noite. Eu quero chamar a Luísa aqui e eu quero orar com você. Se você quer que Deus pode você, eu sou o primeiro aqui na frente.
Senhor, eu, Marcelo, tem áreas da minha vida que não estão produzindo frutos que te agradam. Eu quero hoje, Senhor, pedir a Ti, Pai, me limpa, me poda, me transforma, me frutifica. Eu não quero deixar que o meu coração endureça. Eu sou o primeiro a estar aqui. Se você está também comigo, eu quero orar com você. Deus, eu quero que o Senhor me pode. Eu quero que o Senhor quebrante o meu coração. Eu quero parar de assumir o controle da minha vida, porque não tem dado certo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor me chamou. Não é porque eu sou especial, não é porque eu sou bonzinho, é porque o Senhor, pela sua graça e misericórdia, me amou primeiro. E mesmo eu não entendendo o jeito que eu sou estranho, o jeito que eu não sou adequado para ser alguém segundo o seu coração, o Senhor me visitou, me salvou e ainda quer me transformar. Que amor é esse? Que amor é esse que pega o ser humano resistente? Que amor é esse que pega você com esse coração duro que não quer nada e ainda fala: eu me entrego por Ti na cruz, eu derramo meu sangue por Ti na cruz, e eu quero transformar a sua vida. Amolece esse coração nessa noite. Seu casamento não está bem e você continua batendo na tecla que as pessoas precisam mudar. Você precisa deixar Deus transformar o seu coração. A sua saúde não está bem, não é por causa de doença, é porque muitas coisas dentro do seu coração estão prejudicando você. Está na hora de confiar na videira verdadeira para que ela gere vida no seu coração. Enquanto nós cantamos aqui, eu quero chamar aqui o Sérgio para me ajudar, a Márcia, o Felipe, o missionário Felipe aqui. O irmão Augusto, vem aqui também, irmão Augusto. Nós queremos orar com vocês. Vem aqui para frente, aqui nós vamos orar com vocês. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, sem o Senhor Jesus, vocês não vão conseguir dar fruto. E essa ideia aqui, gente, é que Deus te ama e Deus quer convidar você para uma nova vida com Ele. Se você quiser receber uma oração, se você quiser orar conosco: Deus, nós precisamos de Ti, nós queremos que o Senhor transforme a área da minha vida. Não precisa falar para eles, você fala para Deus, mas vem aqui que nós vamos orar com você. Nós vamos colocar diante de Deus. Se você quer entregar sua vida a Jesus, meus amados, hoje é o dia da tua salvação. Mas eu não sou perfeito, eu cheguei aqui com a vida suja, podre, ruim, não importa. Deus está aqui, o agricultor, para limpar o seu coração agora, pelo sangue de Jesus. Enquanto nós cantamos, se você tiver coragem e se você quiser, você vem aqui que nós vamos orar por vocês. Mas eu sou o primeiro pecador aqui, o mais importante, pedindo para Deus: transforma a minha vida. Amém? Enquanto nós cantamos, se você quiser vir para frente, é só chegar perto de um deles aqui e pedir oração. É legal que as mulheres procurem aqui, as mulheres, né? Mas venha pedir oração e eles vão estar orando com vocês enquanto